Olá, queridos graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor-presidente da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu quero trazer uma notícia para você. Os cursos que vocês sempre me pedem, eles agora estão numa plataforma online, você pode fazer na modalidade do ensino à distância. As informações estão na descrição do vídeo ou no site www.pastorlobo.com. E eu gostaria de dizer que os livros do Instituto Êxodo, do pastor Oswaldo Lobo e outros conteúdos na área de libertação e batalha espiritual já podem ser adquiridos na nossa loja virtual no www.institutoexodos.com. Aproveite. E mais uma coisa, quero convidar para agora em 2019 você ir conosco a Israel. Vai ser um passeio maravilhoso na Terra Santa, cheio de conhecimento bíblico. A sua vida vai encontrar uma intimidade maior com o Senhor. Nós chegamos em Tel Aviv e depois visitamos Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Jope, Jordão. Depois nós descemos até o Mar Morto, subimos de novo para Tiberíades, Mar da Galileia, toda a região ali de Jericó e finalizamos em Jerusalém. É uma viagem que vai te levar para bem pertinho de Deus e que vai trazer ao seu coração muita paz. Eu espero você lá. Fica com Deus, dá um like nesse vídeo, aperta o sininho para você receber as nossas informações. Aproveite, fica na paz. Bom dia, queridos e queridas, graça e paz. Amém. Eu vi que tem um povo do Rio de Janeiro aí, isso? Eu também sou do Rio. Quem é de Cabo Frio aí? Tem alguém de Cabo Frio aí? Ah, só de férias, né? Não, eu tenho um apartamento lá em Cabo Frio também, é isso. Ainda mais vou vender, porque agora eu sou de Curitiba. Eu moro em Curitiba há 20 anos. Sou pastor, presidente da Igreja Batista do Bom Retiro, em Curitiba. E eu trabalho há 20 anos com libertação e batalha espiritual. Então eu tenho um ministério junto com a minha esposa. Ela queria estar aqui, mas está ministrando para mulheres no retiro. Eu sou pai da Natália, que está casada com o Bruno. Eu tenho essa cara de menino novo, mas eu já tenho idade. E sou pai do Arthur. Arthur estuda em Dallas, faz seminário teológico, vai se formar, se Deus quiser, daqui a mais 1 ano e meio, e vai me ajudar no ministério pastoral, amém? Eu tenho algumas redes sociais, o meu site é o pastorlobo.com. Lobo é só um sobrenome, tá bom, gente? Eu não mordo, quem morde é pastor alemão, pastor Lobo não morde. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 400 mensagens, você pode acompanhar, você pode se inscrever, pode deixar uma mensagem para a gente lá. Mensagem na área de tratamento, de cura da alma, de libertação e batalha espiritual. Esse é o foco do meu ministério nos últimos 20 anos. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Também tem o Instagram, que é o PR Oswaldo Lobo. Você vai me dar o controle aqui ou não? Obrigado. Muito obrigado. Eu tenho... Travou para mim aqui. Ele dá um delay. Eu tenho esse livro, Autoridade sobre as Trevas, que foi o primeiro livro que eu escrevi. Ele está na 8ª edição. Fala sobre alianças de caráter perverso, alianças de alma. Aliás, vocês estão tratando de crianças. Vou falar algo para vocês aqui. Eu não vou conseguir tratar sobre isso no seminário. Quando uma criança é abusada sexualmente, o sexo, ele faz alianças. As alianças são celebradas através do sangue, do sêmen e do alimento. Toda aliança, ela vai passar pelo crivo do sangue, do sêmen, que é o sangue branco, ou do alimento. Você vê que as alianças são feitas com alimento na Bíblia. Abraão com Siquém, Jesus, ele pega o pão, ele parte, ele pega o cálice, ele fala, toma, come, beba, esse é o cálice da nova aliança. Quando uma criança é abusada sexualmente, ela fica aprisionada numa aliança espiritual perversa. E você que é educador, você que é pastor, você que é professor, você não faz ideia da quantidade de crianças endemoniadas, enjauladas que nós tratamos. Estou vindo de São Paulo. Aliás, esse mês eu venho 4 vezes aqui em Brasília. Eu estive quarta-feira orando pelo presidente com um grupo de pastores. Vou voltar semana que vem para pregar aqui no Gama, para pregar aqui em Brasília, acho que na Central, e depois no Gama. Eu tenho vindo de São Paulo, fui orar por uma criança, pastor, ora pela minha filha, 6 anos, gente,
6 anos manifestou um Exu caveira na garota, 6 anos. Você vai entender como é que funciona uma fortaleza espiritual, como é que funciona um cativeiro espiritual. Nós somos pessoas que temos um corpo, uma alma e um espírito. Existem questões que são físicas, biológicas, fisiológicas. Tem questões que são da alma, gente. Nós temos questões psicológicas para tratar. Tem questões que são psiquiátricas. Você vai precisar de uma terapia medicamentosa, farmacológica. Agora, quando a prisão é espiritual, gente, nada funciona, a não ser o nome de Jesus. E você precisa aprender a tirar essas crianças de dentro do cativeiro. Quem que faz aniversário hoje? Levanta a mão, hoje. Lá no fundo. Pode correr aqui que você ganhou esse livro aqui, rápido. Irmão, o irmão do louvor. Leva lá para ele. Autoridade sobre esse tempo, vai lá para ele. Obrigado, querido. Blindagem contra as trevas, a armadura de Deus no Salmo 91. Muito bom, fala sobre proteção espiritual. Tem mais alguém que faz aniversário hoje? Ontem? Então vem cá. Pronto, feliz aniversário. Ficou com a melhor parte. Quem está fazendo hoje? Você? Sangue nos umbrais. Deus abençoe. Esse aqui eu prometi para a pastora aqui. Pastora, minha vizinha. Pastora. Pronto, a filha está de aniversário. Vamos lá. Então tenho essa autoridade sobre as trevas, o blindagem contra as trevas, a armadura de Deus no Salmo 91. Você vai entender sobre proteção espiritual, como funciona o mundo espiritual, gente. Ele depende de motivações. O mundo espiritual é um terreno fértil demais. Você planta, você colhe. Você vai colher. Então, aqui eu trato a respeito da proteção do Altíssimo. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele não tem medo do terror noturno. Aliás, o terror noturno, para você aprender, é uma entidade demoníaca chamada Lilith, denunciada biblicamente em Isaías capítulo 34, verso 11 e 14. É um espírito imundo chamado terror da noite. Muitas crianças sofrem com isso. É muito comum manifestar esse espírito imundo. Eu não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000, você vê, 11.000 caem do lado dele, mas nenhum mal chegará a mim, praga nenhuma chegará na minha casa. Existe razão para a proteção espiritual. Nós, como vamos para a guerra, nós precisamos ter cobertura, armadura e patente espiritual, e a Bíblia está cheia desses conceitos e desses princípios. Olhe para mim aqui. Nós lidamos, olhe para mim, com o pai da mentira. E o que existe de mentira dentro dos arraiais evangélicos é uma loucura. Crentes que não conhecem a Bíblia, crentes que têm medo do diabo. Gente, nós acabamos de cantar sobre a derrota de Satanás aqui. Colossenses capítulo 2, verso 14, diz: tendo despojado principados e potestades, os humilhou e triunfou sobre ele na cruz. O espírito imundo foi derrotado, mas a autoridade para colocar ele fora das pessoas, Deus deu para você. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. Então para com essa história de retaliação. Aí eu estou na intercessão, é muita retaliação. Retaliação é para quem está em pecado. Querido, olhe para mim. Tiago capítulo 4, verso 7. Você crê na Bíblia? Quem crê aqui que a Bíblia é verdade? Querido, está escrito: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que conversa é essa que o diabo está me perseguindo? Onde está escrito isso? Alguém me dê um argumento bíblico sobre retaliação espiritual. Querido, o diabo só vai te tocar se você negociar na tua vida o pecado. Se você viver em pureza e santidade. O problema é que o povo está na igreja e quer tratar dos outros e vive em iniquidade. É crente viciado em pornografia. Gente, a pornografia vicia que nem cocaína. É crente que está aqui querendo cuidar de criança e está transando com o namorado, numa aliança em julgo desigual, numa aliança desleal. São homens e mulheres de Deus querendo tratar o povo de Deus e não tratam o próprio coração. Aprisionados dentro de jaulas. Olhe para mim,
Satanás quer colocar você dentro de um calabouço. E nós ficamos brincando de ser crente. Um povo crente que não lê a Bíblia. Eu estou impactado com a quantidade da ignorância espiritual bíblica no meio gospel. O povo conhece todas as canções, com todas as redes sociais, mas não consegue dedicar um tempo para devocional mais. Querido, preste atenção, querida. Não brinque com as trevas. Um espírito imundo é um espírito de morte. Ele vem senão a matar, a roubar e destruir. Ele está atingindo as crianças. E você está querendo lutar com as trevas com armas carnais. Teologia, ser crente, ser bispo, ser pastor. O diabo está dando gargalhada para isso. O que tem de crente sendo desautorizado pelos seus próprios pecados é uma enormidade. Então, antes de você dizer que você está sendo retalhado, não diga mais isso não. Se arrependa. Ah, pastor, foi o demônio territorial. É interessante como é que as pessoas pegam realidades bíblicas e transformam numa teologia enlouquecida. Eu conheço qualquer argumento que você vier trazer para mim sobre demônio territorial. Marcos capítulo 5, Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 8, falam sobre o endemoniado gadareno. O endemoniamento coletivo, ele funciona como um tabuleiro de xadrez. A questão da legião de demônios e algumas manifestações, eles dizem, nós somos 70, nós somos 300. Quantos estão aí? Em nome de Jesus. Não, nós somos uma legião, uma falange. Uma legião, uma tropa de soldados romanos. É isso que é uma legião. Nós estamos vivendo um ambiente de guerra espiritual. E as pessoas querem lutar com um ser imundo. A Bíblia diz que o diabo é imundo. Ele é denunciado como espírito imundo. A vida dos crentes está dentro da lixeira. Crente que o menino acabou de falar aqui sobre amargura. Gente, a amargura, a ausência de perdão, porque você foi injustiçado, é uma das piores manifestações demoníacas que a gente experimenta. Você pensa que é o quê? Que é o sangue inocente derramado? Não, porque ele fez um trabalho, fizeram macumba. Gente, macumba! Pega em crente, gente! Números 23, sobre a tenda do povo de Deus não vale encantamento, nem macumbaria, nem bruxaria, nem feitiçaria, nem trabalho do encosto, e nem... Gente, mas não. Por que o povo de Israel recebe essa palavra no capítulo 23, e o povo de Israel é derrotado no capítulo 25? Por quê? Não, o diabo não me pega porque eu sou crente. Não é isso não, gente. O diabo não pode te tocar se você mantiver uma vida de pureza. Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. A igreja não tem mais medo de pecar, não tem mais medo, e é isso que está derrotando a gente. Bom, eu tenho mais 3 livros: O Sangue nos Umbrais, O Estágio de Guerra Espiritual e o Intercessão em Chamas, que eu não trouxe porque acabou. Esses cursos estão no cursos.pastorlobo.com. Depois eu vou definir pastorlobo.com. E ali o Sangue nos Umbrais, eles são 52 horas de curso. O Estágio de Guerra são 42 horas de curso. A gente fala sobre, enfim, uma enormidade de assuntos. Eu tenho que continuar, senão a gente não chega lá. De 3 a 5 de maio, vou ter o Intercessão em Chamas em Curitiba. Epidemia espiritual de crianças em cativeiro. Eu quero falar sobre isso. Feche seus olhos. Pai querido, nós estabelecemos a tua autoridade, o teu poder nesse local. Nós anunciamos em nome de Jesus a chegada do reino dos céus. Nós cancelamos aqui toda arma levantada das trevas contra o teu povo, e toda voz que não vem do teu Espírito Santo seja calada agora em nome de Jesus. Todos os espíritos inimigos do Senhor Jesus estão a partir de agora desautorizados, e apenas o teu Espírito Santo, Pai, vai falar com a tua igreja e com o teu povo.
Pai, tempera a tua palavra na minha boca com o teu amor, porque viemos falar do amor do Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Vamos falar sobre cativeiros infantis. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo, diga espírito imundo. Uma mulher como você que veio aqui deixou uma filha endemoniada em casa. Veio, lançou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe primeiro que os filhos comam até fartar-se, pois não é correto tirar o pão de filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, preste atenção, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já havia deixado. Criança fica endemoniada, pastor? Fica. Quais são as causas do endemoniamento infantil? Primeira vez que eu vi uma criança endemoniada, eu estava lá no norte do país, num curso de libertação, que eu não quero crianças nos cursos, sempre falo assim, criança não vem, os adolescentes apenas com autorização e com a companhia do pai e da mãe. E de repente, no final, no processo de libertação, uma criança manifestou, uma adolescente manifestou com espírito de morte. Isso tem mais de 20 anos. Eu falei: Deus, como isso aqui é possível? Porque a ideia que a gente tem é que a criança é anjinho. Você vai notar a enormidade de manifestações demoníacas quando você pergunta assim: em nome de Jesus, qual é o teu nome? Quando você pega o nome do espírito imundo, ele perde a autoridade. O nome ele dá controle. O nome ele dá destino. É por isso que Deus se importa tanto com o nome. Ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ele troca o nome de Abrão para Abraão, ele troca o nome de Saraí para Sara, ele troca o nome de Jacó para Israel. O espírito imundo faz a mesma coisa, ele rouba, ele captura, ele sequestra a identidade das pessoas. Ele troca o nome de Daniel, Misael, Ananias e Azarias por Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ele duvida da identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Querido, ele é o Filho de Deus. Deus já havia dito no mesmo capítulo: esse é o meu Filho amado que me dá prazer. Então, quando nós tratamos disso, a gente tem que entender o seguinte: que existe uma autoridade espiritual sobre a criança. Não se engane. Ah, esse meu filho é um problema, essa minha filha é um problema, essa criança é um problema. Não é não. Vim do litoral do Paraná, ministrando, casalzinho de irmãos, um menino de 4 anos, uma menina de 3 anos. Pastor, ora por essas crianças, que elas são terríveis. Não são não, querido. Essas crianças foram jogadas dentro de uma jaula. A iniquidade dos pais atinge os filhos, sim senhor. A iniquidade dos pais atinge as crianças. Anota para ler em casa. Lamentações 5:7, está escrito. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é a verdade é que liberta. Lamentações 5:7, nossos pais pecaram e já nem existem, e nós carregamos as suas iniquidades. Deus é Deus zeloso, que visita a iniquidade, não visita a maldição não, gente. Maldição não é causa dos nossos problemas, a maldição é a consequência dos nossos pecados. É diferente. Pastor, quebra a minha maldição. Onde é que vocês viram isso na Bíblia, gente? Só que todo mundo acredita nisso, e para tirar isso do coração, empedrado, fortalecido na mentira, é um negócio louco. Escute, a Bíblia não fala de quebra de maldição, a Bíblia fala de resgate, diga resgate. É pagamento pelo sequestro. Paga o resgate, o sequestrado é libertado. Porque não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, não foi nem por prata, nem pelo ouro, mas pelo sangue do Cordeiro. Gálatas capítulo 3, verso 13, está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito, porque maldito o que for pendurado no madeiro. A maldição, gente, ela persegue desobedientes.
E a bênção persegue obedientes. Olha o que eu vou dizer para você. Todas as áreas da sua vida que você é derrotado, na área afetiva, na área amorosa, na área financeira, na área ministerial, existe uma desobediência, uma rebelião aí. Todas elas. A rebelião, a palavra de Deus, traz na vida da pessoa uma secura, um deserto. E nós ignoramos isso. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 diz: se tu atentamente deres ouvidos à minha voz, para obedecer a minha palavra, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Aí, pastor, eu vou na igreja para buscar minha bênção. Besteira! Se tem algo que você não deve correr atrás, é da bênção. A Bíblia diz que a bênção é que corre atrás de você. Querido, se você obedecer ao Senhor, se você não negociar princípios de Deus, querido, você não vai conseguir escapar, porque a bênção vai te perseguir. Essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Mas se você não deres ouvidos para obedecer, mas se você desobedecer, essas maldições te perseguirão e te alcançarão. Você está pensando que a maldição vem do diabo, querido? Está pensando? A maldição é uma resposta ao seu pecado. E tu, mulher, não, Jesus levou, aí tem outro extremo, né? Jesus levou toda a maldição. Levou não. Não levou não. A Bíblia diz que ele levou a maldição da lei. Quem é a mulher e a mãe aqui sofreu dor de parto? Eu vou dizer para vocês, isso está lá em Gênesis capítulo 3. E tu, mulher, porque destes ouvidos à serpente, maldita és, e com dor de parto darás luz ao seu filho. E o seu desejo, escutem, mulher, será para o homem. Eu hoje te ofereço, Deuteronômio capítulo 30, vida e morte, eu te ofereço, eu Deus, bênção e maldição, escolhe pois a vida para que vivas. Então, querido, a maldição só toca a vida de alguém quando ele é desobediente. Agora, você quer bênção? Obedeça. Rompa com os padrões de iniquidade desse mundo. Não se envenene. Não seja seduzido pelos prazeres, e eu não estou falando só de sexo, que te levam para longe do altar do Senhor. Amém? Vamos começar. A sujeira do espírito imundo. Deuteronômio 23, quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má, porque o Senhor, o teu Deus, anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja o mal em ti e se aparte de ti. Por que Deus me abandonou, pastor? Por quê? Por que Jesus na cruz, cito Salmo 22, diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Por que Deus abandona a gente? Por causa do pecado. Naquela hora Jesus recebe sobre si todo o do mundo. Quando você peca, escute, quando você dá um cartão vermelho para Deus, você está banindo Ele da sua vida. Uma pessoa fica endemoniada, uma criança, debaixo da autoridade de um pai, fica endemoniada quando? Quando um pai retira Deus da vida do filho através de uma iniquidade. Quando eu falo não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado, eu não estou brincando, gente. Uma mãe pega um filho, um pai pega um filho e leva num terreiro ocultista, o que você acha que vai acontecer? Está consagrado a entidade. Por isso que é normal o espírito imundo perguntar: quando você entrou aí? Eu estou aqui desde o ventre da mãe. E vocês estão ligando e achando que alguns problemas que você tem na escola de crianças, no espaço kids de vocês, você está pensando que é um problema o quê? É apenas um problema de uma desordem familiar, de um lar hostil, de uma família intoxicada. É espiritual. Você não pode endemonizar tudo. Mas existem muitas crianças. Eu venho há 3 semanas atrás, lá em Curitiba, tive que ir numa comunidade mais pobre para ensinar as professoras a expulsar demônio. Porque tinha professora querendo expulsar demônio com língua estranha. Gente, quem fala em língua estranha não fala com o diabo não, fala com Deus. E aí a irmã está lá no mó xeremanai, aleluiada, orando em língua pro cão. O menino demônio, pastor, é tem língua, o demônio não vai sair, mas não vai sair mesmo. Querido, faz o que a Bíblia manda fazer. Para de inventar.
É aquele feijão com arroz mesmo. Imporão as mãos, expulsarão o demônio. Espírito imundo, em nome de Jesus, sai! Dá bronca nele para você ver. Cala-te e sai em nome de Jesus, para ver se ele não vai sair. Sai. É que existem algumas resistências espirituais, existem castas, a gente vai ver aqui, que não sai por coisa alguma, não sai. Só com jejum e oração. Mas é um assunto quando trata de discernimento espiritual. Então tem que tomar cuidado do quê? Do pecado, da sujeira. O que mata a gente é a sujeira. Discernindo a praga dentro de casa, o dono da casa fará saber ao sacerdote dizendo: parece-me que há. Como que praga em minha casa? O sacerdote ordenará que esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. Levítico 14 fala do sacerdócio da intercessão. Pastor, o meu filho está com transtorno borderline, está com transtorno obsessivo compulsivo, está viciado em droga. O meu filho, ele é desobediente, ele está vivendo um quadro de rebelião. Escute. O espírito imundo só vai ter acesso à sua vida se houver pecado. Eu vou dizer algo que a Bíblia diz. Em Deuteronômio capítulo 23 diz, escute isso. A Bíblia diz que o bastardo, o filho gerado fora do casamento, não entrará na congregação do justo até a 10ª geração. Preste atenção nessa palavra. Deus não está segregando, dizendo, não, peraí, você não é filho legítimo, você vai ficar do lado de fora da igreja. Não é isso não. Filhos que não têm pai. Quem é teu pai? Não sei. Quem é teu pai? Morreu, sou órfão. Quem é seu pai? Olha, eu fui abandonado, papai, eu não sei quem é, eu sou filho do carnaval. Mamãe transou com alguém, ela nem sabe quem é o pai. Quem é seu pai? Olha, papai abandonou a família para viver com outra. O papai era amante da minha mamãe. Uma pessoa que não reconhece Deus como pai, o órfão espiritual. Tem uma mensagem sobre orfandade espiritual no meu site lá. Depois você vai entender. Ele não prospera, porque ele tem medo de chegar até Deus. Querido, sabe quantas vezes Jesus chama Deus de pai? A relação entre Jesus e Deus é: eu e meu pai somos um. Quando você orar, diga Pai nosso. Quando você pedir, entre em secreto, fala com seu pai que vem em secreto, ele vai recompensar publicamente. Olha para os lírios do campo, olha como é que eles crescem. Se o pai que está no céu cuida dos lírios, não vai cuidar de você? Gente, crente que está na igreja, que não fala com Deus, não ora e não lê a Bíblia. Pode reparar para a sua própria vida. Abraão é casado com Sara, ele é um homem de Deus, claro que é amigo de Deus, mas ele resolve dar uma escapulida para resolver a vida dele, para ter uma relação com Agar. Onde é que vive o filho de Abraão com Agar? Ismael, onde é que ele vive? No deserto. Pastor, a vida do meu filho não prospera. Está lá, a primeira coisa que eu pergunto, quem é o pai dele? É a primeira pessoa, escute isso. O discernimento espiritual não é uma doutrina, hein? Vou repetir. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra discernimento espiritual, isso não existe. O que você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 12, a palavra discernimento de espíritos, é outra coisa. E aí tem um monte de gente que fala assim, eu estou tendo discernimento, porque eu tive tem gente que sonha mais do que José do Egito. Eu sonhei, Deus me disse, Deus me revelou, Deus falou, olha para mim. Cuidado com gente que vê o invisível e não consegue ver o visível na frente dele. Existe um espírito comum de manifestar, chama-se Jezabel, que manifesta em mulher e em homem. É um espírito de manipulação e controle. Cuidado com isso. Cuidado com quem vê o invisível e não enxerga o visível na cara dela. Ela está vendo o invisível na sua vida? Por que ela não resolve a vida dela? Por que o casamento dela não está no altar? Por que os filhos dela não estão no Senhor? Estão desviados. Cuidado com isso. Quando nós vamos discernir, eu entro na casa e eu busco o quê? Discernir não é só enxergar o demônio, gente, mas onde o pecado está escondido.
Você que é educador, professor, pastor, líder de adolescentes, de jovens e de crianças, escute isso, hein? O problema não é o demônio, é o pecado. O espírito imundo precisa de imundícia. Vamos repetir isso? Espírito imundo precisa de imundícia. Olha para mim. Idolatria, feitiçaria, amargura, culpa, ódio, sangue inocente derramado, aborto, tentativa de suicídio, homicídios. Quando nós falamos sobre os pecados da sexualidade, presta atenção nisso. Deus não é um estraga-prazeres. Deus, Ele quer proteger você. Quando Ele diz, não adulterarás, Ele não está querendo proteger o teu marido, a tua esposa, de sofrer a deslealdade no casamento. Não é isso. Ele está querendo proteger você de ser um adúltero. A vida de uma mulher adúltera, a vida de um homem adúltero é terrível. Você atrai morte para a sua vida. Você traz a destruição do seu casamento. Isso é grave, entenda isso, é grave. Quando Davi peca com Batseba, ele olha para a vizinha do 404, e a moça era bonita demais. Ele fala, vai dar nada, ele manda um zap para ela. A Bíblia diz, enviou então mensageiro, não era o zap da hora da época. E aí, vamos? Ele deu uma ficada. Batseba foi a ficante dele, a peguete. O Davi era o crush. É o crush do prédio do lado. Gente, eles se deitam. Escute. Sabe o que eles pensam? Vai dar nada. Eu sempre digo que o vai dar nada é primo do nada a ver. Vai dar nada, pastor, nada a ver. Como é que é? Não vai dar nada? Gente, mundo espiritual não é brincadeira não, ele conspira contra a gente. Quando Natan vem trazer à luz o pecado de Davi, ele não vem para destruir Davi, ele vem para salvar Davi. Ele vem com misericórdia. Mas ele diz, porque você usou a espada de Amon. Sabe quem é Amon, gente? É um povo descendente de Ló, descendente do incesto de Ló com a sua filha mais velha, que adora um demônio chamado Moloque, que exige sacrifício de criança queimada no fogo. Quando Deus fala assim, você fez um acordo com um demônio, você matou Urias, meu servo, com a espada de Amon, escute, a espada jamais sairá da tua casa. E o que você fez escondido, ninguém viu, pastor, deixa eu me esconder aqui, que eu sou muito crente. O que você fez escondido, os teus filhos vão fazer aqui, ó, à luz do meio-dia. Escute o que eu vou dizer. Investigar, discernir causas de aprisionamento espiritual infantil vai muito mais do que a própria criança. Você vai para o ventre da mãe, você vai para a relação aonde aquele bebê foi fecundado. Você acha que a gente não carrega iniquidade de pai e mãe? Isso não é brincadeira. Você acha que a gente não sofre por causa de pecados dos pais? Você é filho de um pai pecador e de uma mãe pecadora. Quando nós falamos sobre isso, ele me disse, filho do homem, você vê o que estão fazendo? O discernimento diga assim, enxergar. O discernimento enxerga algo que ninguém vê. O meu trabalho, gabinete pastoral, é clínico. Eu não faço especulação. Eu estou achando que Deus está me dizendo. Libertação é para gente que gosta de usar a inteligência. Abre o buraco, presta atenção. Filho do homem, vê o que eles estão fazendo, as grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe. Olha só, Deus está sendo expulso. Quando Deus é expulso, quem que você acha que toma lugar no trono da vida de uma pessoa, de uma família, de uma casa?
coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores do que estas. Então ele me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Quando alguém chega no gabinete, pastor, por que meu filho está assim? Por que eu dou esses cursos? Sangue nos umbrais, estágio de guerra, intercessão em chamas. A palavra intercessão é uma palavra, você estudou conjunto A e conjunto B, tem aquilo que intercede entre o A e o B, é quando você tem um encontro com Deus. A intercessão trabalha em duas áreas, tá? Falando assim simplesmente, ou você se encontra com Deus para pedir misericórdia, ou você se encontra com o diabo para mandar ele correr. Intercessor é alguém que fica na brecha. Capítulo 22 do livro de Ezequiel, eu procurei alguém na brecha, não encontrei ninguém. Capítulo 58 do livro do profeta Isaías, diz: eu farei de você reparador de brechas para a minha nação. A intercessão, gente, é fundamental quando você quer levantar muralhas de proteção em volta da sua própria família ou daquele que é seu rebanho. O que está acontecendo aqui? Deus fala para o profeta: você precisa enxergar. Por que a nação está sofrendo? Gente, por que essa família está sofrendo? Por que essa criança está sofrendo? Você tem que abrir um buraco para enxergar o que está acontecendo aonde? Dentro da intimidade. Você vai ver um processo de iniquidade sendo construído dentro de casa. Olha para mim aqui. Nós somos abusados dentro de casa. Nós somos feridos dentro de casa. Se você olhar para o seu lado, aí pode ser tua esposa, teu marido, tua filha, você não faz ideia da enormidade de meninas e meninos que são abusados em casa. Não é vizinho não, é pai, é padrasto, é mãe, é tio, é irmão. Tratei de uma jovem, 19 anos, casada com o seu próprio pai, que tinha 39. Casada, vivendo maritalmente. Gente, quando manifestou o espírito imundo, a filha grudou no pai, o espírito imundo grudou a menina no pai. Nada soltava ela. Solte, 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 em nome de Jesus, solte. Não solto. O pai abusou da filha, entre aspas, com amor, molestando, levando aquela menina à prática de masturbação compulsiva, desde a infância menor. É por isso que Mateus capítulo 9, verso 22, vem um homem na multidão, vou tentar ler esse texto com vocês, também tem Mateus capítulo 17, os teus discípulos não puderam expulsar o demônio dele. O meu filho cai endemoniado. Você acha que não tem criança endemoniada na Bíblia? Gente, a Bíblia não erra. Não erra não. A gente é que ignora. Jesus chama o menino, Marcos capítulo 9, 22, ele faz uma pergunta: desde quando acontece isso? Você pode ver um médico, você vai no médico, você vai no psicoterapeuta, você vai no psicólogo, ele pergunta: desde quando está acontecendo isso? Existe uma porta aberta da iniquidade. Olha para mim, eu queria pedir para as pessoas pararem de caminhar no templo, por gentileza, para não roubar, para não ter ruído, tá bom? Com amor, tá bom? Quando você busca a entrada, a penetração da infestação maligna, tem uma razão. O diabo não faz um bingo, bingo número 54, ele não faz um lidunidorité e vão entrar na vida de você. O diabo é convidado. Convidado, isso não é brincadeira. Então a investigação, ela tem que ser inteligente. O discernimento, ele tem que ser algo inteligente. Quando nós falamos de investigação, a gente tem que enxergar o legado de iniquidade dos pais. Eu já citei esse texto, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa forma de viver, que por tradição receber de vossos pais. Olha para mim,
Nós aprendemos a pecar em casa. Eu no aeroporto esses dias, eu sempre viajo com a minha esposa. Agora sou pastor de uma igreja em Curitiba, então, às vezes eu vou, ela fica, ela vai, eu fico. Mas normalmente a gente estava esperando. Ela tinha ido pregar lá em Araruama, o pessoal do Rio de Janeiro, uma igreja, lá perto de Cabo Frio. E eu tinha ido pregar em outro lugar, nós nos íamos nos encontrar em Fortaleza, para ir pregar numa igreja. No aeroporto, duas senhoras me abordaram. Você é o pastor Lobo? Eu falei, sou. Posso fazer uma perguntinha? Mentira. Me dá um minutinho? Mentira, não é um minutinho. Ela quer contar a vida dela e o problema dela. Falei, minha irmã, é o seguinte, ó, eu estou daqui a 15 minutos, minha esposa pousa, e eu tenho que sair. Não, é rapidinho. Ela me contou a história do marido dela, um homem que era desleal. Ele tinha tido um monte de casos extraconjugais. E me contou assim sobre ele não conseguir parar no emprego, e me contou assim sobre ele não conseguir dar um destino para a vida dele. Escuta só, estuda na Bíblia, não precisa inventar. Se você conhecer a verdade vai te libertar. Por que um homem é garanhão? Por quê? Porque fizeram ele de menininha lá atrás. Fizeram ele foi abusado. Em 90% dos casos, houve um abuso. Ou o pai influencia, pega um menino, gente, não, você vai ser homem, leva ele numa casa de prostituição. Querido, olhe para mim. Sexo é casamento. Capítulo número 6 de 1 Coríntios. Aquele que se deita com a prostituta, se casa com ela, se faz uma só alma, se faz uma só carne. Quanto maior o número de parceiros sexuais que você tiver, mais solitário você vai ser. Aí, pastor, não me encontro com ninguém. Claro, a tua vida está em pedaços. E aí, a gente que é crente, passa por radical. Mas eu é que conheço o meu gabinete, eu é que sei a luta que homens e mulheres têm para ajustar o comportamento sexual dentro da sua própria vida, do seu próprio casamento. Jesus encontra com a mulher samaritana, ele pergunta, vai chamar teu marido? Ele fala assim, não tenho, é verdade, você teve 5, agora o que você tem não é teu. Isso não é brincadeira. Mas aí o pai leva o filho para dentro de um prostíbulo. Isso é abuso. O pai leva, hoje não precisa mais levar mais pornografia offline, porque as crianças estão tendo acesso nos smartphones. Aliás, deixa eu dar uma dica para vocês. Tem 6 aplicativos de controle de material adulto na internet que são muito bons. Para mim o melhor deles chama Covenant Eye. Tá bom? É muito bom. Entra lá, aplicativos de controle. Você que é pai, você que é mãe, você que é educador, você que é pastor, que está lidando com pessoas que são viciadas em pornografia, ou estão aprisionadas no cativeiro da pornografia, você pode colocar no teu aparelho, esse, se eu não me engano, você pode ligar mais 20 aparelhos, então você sabe exatamente quando seu filho, quando a sua filha entra num site adulto, e você recebe um reporte, além de travar, além de bloquear, porque tem site chamado Jesus Te Ama, que vai para conteúdo pornográfico. Tem. Então ele avisa você sobre o conteúdo, você recebe um reporte via mensagem, dizendo assim, o seu filho, você dá nomes aos celulares, aos smartphones, aos tablets, aos desktops, você dá nomes, e ali você controla, é a maneira de você controlar. Alguns homens, eu trato de alguns homens nessa área. E é muito difícil. Covenant Eye. Covenant. C-O-N-N-A, mais um N, N de navio, tá? T, espaço, E-Y-E. Dá uma olhada nesse aplicativo. É muito bom, você pode orientar seus professores, seus pais dos seus alunos, enfim. Mas, por favor, não entra na internet agora não, senão a gente vai perder o... Eu tenho mais quanto tempo aqui, pastora? Tem mais quanto tempo? Posso ir? A omissão dos pais. Gente, numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés. Presta atenção que nós estamos falando de Moisés, um dos maiores ícones do Antigo Testamento, tá bom? Numa hospedaria,
Ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo, mas Zípora, esposa desse homem de Deus, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor deixou. A circuncisão é a maneira como Israel faz pacto com Deus. Ele pega o pênis do menino, a genitália masculina, e corta o prepúcio. É uma operação de fimose. Esse chama-se despojar da carne. Lembra que eu falei que todo pacto é feito com o que mesmo, gente? Sangue, sêmen e comida. Pronto. O judeu, eu vou para Israel todo ano eu vou para Israel, leva um grupo. Quando você chega lá, você vai no banheiro, o homem primeiro, no Brasil, você vai, faz necessidade e depois lava a mão. Em Israel não. Primeiro ele lava a mão para depois tocar na genitália. Por quê? Porque é o local da aliança, é santo, é sagrado. Quando Eliezer faz uma aliança para buscar uma esposa para Isaac, ele coloca a mão aonde? Na genitália de Isaac, fazendo uma aliança. Preste atenção nisso aqui. O que está acontecendo aqui? O homem de Deus, Moisés, libertou mais de 2 milhões de cativos do Egito e perdeu o próprio filho. Ele esqueceu de comunicar a fé, ele esqueceu de fazer aliança com o próprio filho. Quem teve que fazer foi a mãe. E aqui Zípora está zangada. A pior coisa que pode ter na vida de uma criança é a ausência da figura do pai. Ou quando há um colapso entre o papel do pai e da mãe. O pai é um nada e a mãe é o capitão Nascimento de casa. Quem manda aqui sou eu. Teu pai não manda nada. O filho pergunta assim: pai, eu posso ir? Pergunta para tua mãe. Que a mãe é brava. Essa mulher, gente, isso é uma maldade. Porque a figura do pai, ela dá 4 coisas. Depois você lê com calma. Está em Êxodo, capítulo 12, em Gênesis, capítulo 2. O pai dá 4, a função do pai. Isso é tarefa do pai. O pai dá direção, diga direção. Um filho sem pai não sabe para onde vai. 80% das crianças que abandonam o estudo ou tem um fracasso escolar, não tem a figura masculina do sacerdote, não tem pai. O pai dá, diga, direção. O pai dá identidade. É o pai que dá a identidade para o filho e para a filha. 95% dos casos de homossexualidade, homoafetividade, lesbianismo, o pai não está lá. Não está. Não está lá. O pai morreu, o pai foi embora. Pai da direção. Eu não sei para onde eu vou, não sei se eu vou ser veterinário ou pastor, eu não sei se eu visto cor de abóbora ou roxo, eu não sei se eu namoro a loura, a morena, a ruiva, a mulata, eu não sei. Não tem direção e não tem, diga, identidade. Ele não sabe quem ele é. O filho pródigo era filho de um pai, era ou não era? Um pai não tinha 2 filhos? Tinha ou não tinha? Ele sai de casa, ele perde o quê? A identidade. Quando ele volta, sabe o que ele diz para o pai dele? Quero ser teu empregado. Hello? Como assim? O sujeito é filho, mas quer ser tratado como empregado. O outro nunca teve com o pai. Eu tenho trabalhado com pessoas há anos como escravo. Um era empregado, o outro era escravo. Tratam Deus numa relação perversa. Pai da direção, pai da identidade, pai da proteção, diga proteção. Ansiedade no coração das crianças. Eu tenho uma ministração só sobre isso no YouTube. Ansiedade no coração. Pastor, meu filho é ansioso. Os casos de envolvimento com tóxicos, com substâncias psicoativas, pode ver. A ansiedade atrapalha demais o tratamento e a libertação da pessoa. Porque o ansioso, ele não gosta do dia de hoje. Ele não gosta da família dele, ele não gosta do pai dele, ele não gosta da mãe dele, ele não gosta da esposa dele, ele não gosta do trabalho dele. Eu não gosto, pastor, eu não gosto. Então ele fica simulando na cabeça dele um futuro lá, mas quando eu chegar lá eu vou ser feliz. Então quer dizer, ele vive um presente insatisfatório e ele quer chegar num futuro que vai agradar o coração dele. Isso gera o quê? Ansiedade.
Ansiedade é ausência de, diga, pai. Mulher, case direito. Não case com um homem frouxo. Casamento é para macho. Vou dar uma dica para você assim. Pastor, como é que eu sei que o cara é o cara certo para eu casar? Moleza. Eu tenho um monte de dicas dessa, mas uma dessas aqui é moleza. Vai para o pastor da igreja e pergunta assim: pastor, fulano aí diz que está orando por mim, porque agora tem essa nova bobagem, né? Estamos orando para Deus revelar. Interessante é que não dá certo, aí que foi, Deus não revelou. Bom, chega para o pastor da igreja e fala assim: pastor, o fulano está aí querendo, se aproximando, se engraçando, ele é dizimista. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo a ver, vou te dizer, vou te explicar. Primeira coisa, se ele é dizimista, ele é crente. Você vai casar com um moço crente. Já viu ímpio ser dizimista, gente? Alguém conhece ímpio dizimista? Bom, casou com um moço crente, você não vai casar em jogo desigual com um descrente. Pronto. Essa aí você dá aquele xizinho. Você vai casar, ele é dizimista? Número 2, se ele é fiel ao Senhor, ele vai ser fiel a você, nunca vai te trair. Se ele é fiel a Deus que não vê, ele vai ser fiel a você. Olha que beleza. Um marido fiel que não vai ser desleal. Número 3, se ele é dizimista, ele é trabalhador e você não vai ter que sustentar o malandro. Posso ouvir um glória, pelo amor de Deus? Pronto, resolve. Case certo, mas quando o quê? Quando os pais abandonam, os pais tiram o que? A proteção, identidade, direção e proteção. A proteção me traz ansiedade, a ausência de proteção me traz ansiedade. Por que andais solícitos? Por que andais ansiosos pelo que haveis de comer e beber? Olhai para os passarinhos, eles não semeiam, eles não colhem, eles não juntam em celeiros, mas o vosso, diga Pai, os alimenta. Olha, se Deus alimenta passarinho, não vai alimentar você? Então, a ansiedade trabalha o quê? Com uma desconfiança de que Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Por quê? Porque como o pai abandonou, como o pai nunca, ele quando fala Pai Nosso, ele liga uma coisa a outra. Número 4, o pai dá amor. Ah não, pastor, lá em casa quem dá amor é a mamãe. Não é não. Quem dá amor é o papai. Os papéis são tão trocados dentro da nossa sociedade. Eu queria estar falando com a pastora aqui, esse curso que eu dou sobre libertação infantil, sobre trabalho de batalha espiritual infantil, são 20 horas. Pena que não tem mais, mas um outro dia a gente vai conversar. Gente, amor. Deus é o que, gente? Deus é amor. O pai empresta o nome de Deus. Sabia? Quem te presta uma função de Deus quer ser pai? Vós, maridos, amai as vossas... A Bíblia não diz para a esposa amar o marido. A figura do amor tem que ser do pai. Mas o pai aparece como um carrasco. E às vezes é construído dentro de casa. Você vai ver quando seu pai chegar, pronto. Pai é o severo, pai é o estúpido, pai é o cavalo, pai é o disciplinador, pai é aquele que traz a sentença de juízo. O meu pai, eu tenho medo dele. Aí você não entende, porque tem gente que tem medo de Deus. Olha para mim. Deus é a pessoa mais empolgante que eu tenho na minha vida. Gente, pensa um Deus que me ama. É esse Deus, mas a igreja tem medo do Senhor ainda. Não, eu não vou orar porque eu não mereço. Ah, então tá. Então teu filho não vai pedir pão nem comida porque ele não merece. Fez arte na escola. Qual de vós que se sois maus, se seu filho pedir pão, você vai dar a cobra? Toma uma serpente aí. Toma. Vai comer uma cobra coral hoje, a surucucu. Vai comer uma cascavel. Qual de vós, sendo mau, se o filho pedir um peixe, vai dar um escorpião, vai dar uma pedra? Toma um tijolo. Só levanta da mesa quando comer um tijolo. É isso, gente. Pois se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, diga Pai, não vos dará do Espírito Santo aquele a quem pedir. Omissão dos pais. Número 3, iniquidade dos pais. Então o Senhor disse a Salomão, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança, aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver, eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, e lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi.
Eu tive na cidade de Araçatuba, tem um pastor muito meu amigo lá, interior de São Paulo, e dei um curso de libertação, sexta, sábado e no domingo de manhã. Hoje eu não ministro mais em igreja domingo, eu só ministro na minha igreja. Chegando lá, uma menina no final do culto falou assim: pastor, a mãe trouxe a filha. Falou assim: eu não como fruta, não como legume, não como nada de fruta, nunca comi na vida inteira. Discernimento espiritual. Eu trabalho com isso. Eu ensino as pessoas a viver uma perspectiva bíblica de discernimento espiritual para tirar as pessoas do cativeiro. Quando ela falou assim: eu não como, eu falei: a senhora era espírita? Era. Mas já acabou, pastor. Ficou para trás. Aí Jesus é meu Senhor. A sua mãe era espírita? Não, era. A vovó também era. A senhora deu banho de legume nessa criança? Quem já foi da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé e da magia sabe do que eu estou falando. Chama-se banho cerimonial. É o chamado banho do descarrego. Banho de pipoca, banho de água de cachaça, de água de sereno, de água de marafa. Vai tomar banho na praia, dá 7 ondas. São batismos de iniquidade. A palavra batizar significa mergulhar. Você tomou banho de legume? Não, eu dei banho de legume nela mesmo, ela era pequenininha. Olha o que eu vou dizer para você. Eu falei: vamos renunciar a isso aqui. A confissão e a renúncia liberta do cativeiro. Você tem que fazer a pessoa confessar. Enquanto escondi os meus pecados, a tua mão pesou sobre mim e a minha vida se tornou sequidão, estio, os meus ossos secaram. Confessarei ao Senhor com a minha boca o meu pecado e Ele perdoará a minha culpa. Gente, fiz aquela mãe e aquela filha confessarem. Quando eu terminei de orar, eu falei: deixa eu botar, é importante botar a mão na cabeça, não tenha medo. Tem a turma que aprendeu aí, tem um sujeito que veio aí antes da gente: não deixa eu botar a mão na tua cabeça, porque senão o diabo vem. Gente, estive na Bahia pregando, me levaram lá no elevador Lacerda, onde tem um monte de baiana lá. Quando a baiana veio em direção para mim, eu falei assim: ó, eu sou da igreja e pertenço ao Senhor. Se botar a mão na minha cabeça, sabe o que vai acontecer com você? Ela desviou. Porque se botar a mão na minha cabeça, que vai cair endemoniada é ela. Imagina se o maior é que está em mim do que aquele que está no mundo, como é que isso vai me influenciar? Glória a Deus. Não, pastor, cuidado com a retaliação. Você está entendendo aqui. Se você... Vamos para a Bíblia. 1 João capítulo 5, verso 18, diz: aquele que nasceu de Deus, diga nasceu de Deus. Quantos aqui fizeram uma aliança com Jesus e nasceram de novo? Amém. Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado. Não anda em pecado. Vou repetir: não anda em pecado. Crente não anda em pecado. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Para com essas bobagens evangélicas. É um monte de feitiçaria, bruxaria, macumbaria entrando dentro da igreja. Não vai tocar. Agora, se você estiver em pecado, se prepara, tá? Porque ele vai te mastigar como pão. Fica em pecado para você ver. Onde é que eu estava mesmo? Na moça, é isso? Aí, quando ela confessou, eu botei a mão na cabeça e falei: agora, toda a imundícia, toda a sujeira nela. Gente, ela começou a cuspir comida. De quando ela era bebê pequena. Bebê, criança. Começou, uma vez o menino vomitou um bolo de fubá inteirinho. Falei: você teve no terreiro ontem? Não, pastor, não vou no terreiro há 6 meses. Explica para mim aqui, doutor. Explica para mim aqui, você que é cientista, que é médico, que trabalha com saúde, como é que um bolo inteiro entra dentro do ventre do homem e não é consumido pelas enzimas, pelo suco gástrico? Explica para mim isso. E aí você está tratando um problema espiritual como se fosse um problema emocional. Então você tem que discernir. Tem questões, eu tenho um time de intercessores, de psicólogos. Gente, psicólogo é uma bênção. É uma bênção. Traz esses homens, treina ele para o evangelho para você ver. Treina. Ele vai ser uma bomba nuclear na mão do Senhor. Agora tem questões que são espirituais. Na hora que ela vomitou aquele monte de porcaria, não dá nem para discernir o que era. Teve uma mulher uma vez que vomitou 2 bebês. Ela fez um aborto. A pessoa não lembra não já. Tem quadros que ela consegue acessar a lembrança, tem quadros que ela não consegue. Ela fez um aborto e engoliu o feto.
Se fez cara de nojinho, você não pode trabalhar com libertação. Libertador tem misericórdia, compaixão e amor. Não tem nojo. Traz para pé. Tem que ter amor. E a gente não está lá para julgar ninguém. A gente está lá, sabe para quê? Para libertar. Porque Jesus nos deu a unção de libertar. Eis, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para libertar cativos, para libertar os oprimidos, para abrir a porta das prisões, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano do perdão. Vou ter que parar aqui, tem muita coisa para ensinar, mas vou ter que parar. Eu vou passar rapidinho, que eu quero só mostrar umas coisas para vocês aqui. Olha, pastora, só um minutinho, me perdoe, viu? Me perdoe. Quero falar sobre automutilação, tá bom? Está acontecendo muito. Nós estamos tendo de 11% a 16%, isso é pesquisa científica. Deixa eu dar um nome para vocês, doutora Jaqueline Suzy Juste. Ela é doutora pela USP de São Paulo. Ela tem um material muito bom para você baixar na internet, que fala sobre automutilação e comparação com os chamados transtornos obsessivos compulsivos. Automutilação, vocês querem tirar foto, né? Vou sair daqui para vocês tirarem foto. Gente, esse material está no YouTube, gente. Jaqueline, lembra daquela boneca Suzy, amiga da Barbie? Jaqueline Suzy Juste, com G, Juste, tá? Ela tem uma pesquisa científica muito boa, publicada em 2013, se eu não me engano, 2003. Gente, vai dar ferramentas para vocês vão descobrir o que está por trás disso, tá bom? Mas só para você entender, é um comportamento de agressão direta ao próprio corpo, sem intenção consciente de suicídio. O espírito de morte, ele vem pelo sangue e pela rebelião, tá? Sempre. Manifestou um espírito de morte. O fulano quer se suicidar, ele tem uma perseguição suicida. Eu preguei esse ano sobre suicídio também, tá lá no canal. Vocês entenderem como é que funciona isso. Lembra de Saul ungido pelo Espírito de Deus? 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, o Espírito soberano do Senhor o possuiu, tomou dele. Ele se mata, ele se suicida. Então você traça uma linha diagnóstica espiritual para saber como é que um homem de Deus tira a sua própria vida. Gente, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. E está assim, de gente dentro da igreja, falando assim, eu quero dar cabo da minha vida. Vamos falar sobre automutilação aqui. As crianças estão se cortando, você está recebendo. Elas se escondem. Elas não estão querendo aparecer. Ela esconde isso. Ela não expõe. Quando a mãe descobre e fica desesperada, ela quer bater, ela quer punir. Não. A criança já está se punindo. Quando a criança se corta, o corpo é muito inteligente, libera algo chamado opiáceo. Vem do ópio mesmo, é anestésico. Então a dor que ela tem, ela está sofrendo demais com algo, e ela começa a se cortar. Mas existe algo que está funcionando como incentivo para ela. O que é? É uma ação coletiva de incentivo. É quando nós somos atraídos, são coleguinhas dentro da sala se cortando, e não adianta tirar a gilete, tirar a tesoura, ela não quer se matar, ela quer o quê? Eliminar, ela quer aliviar uma tensão, é um turbilhão de emoções dentro dela, ela não consegue comunicar isso para o pai e para a mãe, porque a relação entre o pai e a mãe tem um bloqueio, uma relação agressiva às vezes, a mãe não quer entender o que a criança está passando. Ela está vivendo um período de ansiedade, ela sofreu algum tipo de abuso emocional, psicológico, sexual, e ela está só o quê? A primeira pesquisa que tem disso é em 1938, para você ver. Então esse transtorno, na verdade, de automutilação, ele já acontece há muito tempo, só que agora virou uma epidemia. Funciona como um ritual, com sintomas compulsivos, transtorno do controle dos impulsos ou transtorno de personalidade borderline, que está entrando isso aí. Então, comportamentos, 90% cortam as peles, cutucam ferimentos, batem em si mesmos. Motivo, parar sentimentos ruins, aliviar a sensação de vazio, se castigar ou se punir por culpa, sentir algo, mesmo que fosse dor, relaxar. Quando eu falo sentir culpa, a culpa está vindo pelo bullying. Nós vivemos uma sociedade que as pessoas gostam de aparecer. Eu quero mostrar para vocês outras coisas rapidamente aqui. Eu só quero mostrar para vocês terem cuidado com isso aqui, tá? Desculpe, tá, pastor? Eu sei que eu estou avançando no horário de alguém e eu estou sendo mal educado aqui, me perdoe.
está aqui. Cuidado com isso aqui. Que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Brincadeira do Charlie. Quem já ouviu falar sobre isso? Vocês já ouviram falar? Charlie, já ouviram falar sobre isso aqui? É a mesma coisa que a brincadeira do copo. Você invoca o copo anda sozinho. Deixei um vídeo para vocês verem na internet. Chama-se Crianças em Perigo. Depois você entra lá. Uma jovem, entre a brincadeira do copo, manifestando o espírito imundo. Sabe o que? Quando o espírito imundo sai, junto sai toda a porcaria da aliança com ela. Ela bota tanto sêmen para fora, tanto sêmen. Ela vai vomitando aquilo dentro dela. Cuidado com isso aqui. Não deis lugar ao diabo. Quem sabe o que é isso aqui? Levanta a mão, quem sabe. Cartas de Magic ou de Yu-Gi-Oh! São chamadas cartas de invocação. Capítulo 25 do livro do Êxodo. Não invocarás os nomes de demônios. Não se acha o nome desses demônios em suas bocas. Cartas de invocação, todos com nomes de demônios. Enfim, era isso. Eu tenho lá alguma coisa que fala sobre também videogames, enfim. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Perdoa, viu, pastor? Eu avancei um pouquinho no horário. Vamos ficar em pé. A pastora quer que eu fale um pouquinho aqui, então estou autorizado. Vocês vão almoçar mais tarde, por causa disso. Vai ter um preço. É um mundo espiritual, ele te recompensa ou não recompensa? Vou falar um pouquinho sobre videogames. Hoje existe uma categoria de videogames que não é de esporte, chama-se RPG. Não é aquele atividade física que você faz. Role Playing Game. É um jogo, então é um jogo que você troca personalidades, tem sempre um líder. Um dia você é o herói, no outro dia você é o feiticeiro, no outro dia você é o vilão. Você vai trocando personalidade, você vai invocando. Essas cartas, elas têm poderes mágicos. Eu tratei de um garoto, pastor, um jovem, não era mais adolescente não. O espírito imundo, gente, ele se manifesta às vezes só em algumas partes do corpo. Por exemplo, quando a pessoa é usada para fazer psicografia, o braço dela fica durinho assim. O espírito imundo fica no braço. Tratei de uma senhora que manifestou um espírito imundo, a língua dela desceu aqui no umbigo assim. Não me pergunta como é que essas bizarrices acontecem, mas acontece. O espírito imundo, ele opera onde? Às vezes dentro do sistema nervoso da pessoa. Muitas vezes manifesta só no olho, o olho fica branquinho, a pessoa fica consciente, ele tem lembrança, mas ele não consegue se controlar. E tem outras vezes que manifesta inconsciente, ele não consegue acessar aquela memória. Quando nós falamos sobre videogame, esse menino morreu em São Vicente, perto de Santos, brincando de LOL. Todo mundo, seus filhos sabem o que é isso. Eles sabem o que é isso. É uma brincadeira de invocação de espíritos imundos. Esse outro menino aqui, ó, que eu passei antes, ele matou o próprio pai, a própria mãe. Ele viciado em jogo do Assassin's Creed. Então, quais são os sinais do vício? Jogo compulsivo, compromisso da função e ilusão da interação. Ele vive numa realidade paralela. Olha para mim aqui. Eu quero bem que vocês sejam inteligentes agora. Não precisa ser esperto. Seria só inteligente. Existem castas que só vão sair com jejum e oração. Existem crianças que estão vivendo debaixo da autoridade de vocês, que estão aprisionadas, que só vão sair com espírito de fé, em oração e jejum. Jesus diz, não sai por coisa alguma. Eu já lidei com um caso, tem um espírito imundo, é a mesma coisa que o Moloque, chama-se Cosme e Damião. Ele manifesta Cosme, Damião e Doum. Quando ele manifesta, ele quer negociar. Só sai se me der uma bala, só sai se me der um doce. Gostosuras ou travessuras, que vem junto com essa realidade de 31 de outubro, dessas festas de Halloween. E manifesta em adulto. Você está aí desde quando? Estou desde a infância. Eu fiquei, aliás, foi lá em Rio das Ostras, o pessoal do Rio de Janeiro aí. Mais de 1h40. Espírito imundo, você bota a mão e diz, em nome de Jesus, sai! Ele sai. E sai mesmo. Sai, porque a autoridade Deus não deu para a gente poder, deu para a gente autoridade para pisar serpentes e escorpiões.
Fiquei 1h40 para expulsar o demônio daquela senhora, daquela mulher, uma jovem mulher. Quando nós falamos de cativeiros espirituais, a tua inteligência não serve para nada, os teus títulos, as tuas capacidades, as tuas, enfim, a tua maturidade na fé, só o que vai servir é o nome de Jesus. Aprenda isso. Não existe pastor libertador. Aí vem um pastor especialista em libertação. Mentira! Existe Espírito Santo de Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 12, em Lucas capítulo 11, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Tem muita falsificação de fé e de gente orando em língua estranha para dizer, não, o Espírito está comigo. Não está. Não acredito nisso. Vive em santidade. O jogo compulsivo está levando as crianças para dentro de uma realidade. Então, você vai ver no software que você compra o seu filho, do PlayStation, do Xbox, ou que ele baixa, você tem que exercer controle em amor. Não quer, vai chegar em casa, vai ter a fogueira santa de Israel, vou queimar os smartphones. Seja inteligente. Isso tem castas que só vão sair com o quê, gente? Eu estou vendo aqui, tem gente que não consegue passar 1 hora, nós estamos 1h20 aqui, sem comer um negócio. Como é que você vai conseguir jejuar para a sua família? Gente, tem igreja, gente, me dá uma bronca isso. Eu estou pregando, aí vem um garçom servir água. Mas por quê? Você não consegue ficar sem água um dia, jejuar um dia. Como é que você quer que seu filho saia do cativeiro? Quer brigar, quer xingar, quer amaldiçoar, quer praguejar. Isolamento, inabilidade social, realização falsa. Eu passei de fase. Mamãe, só levanto quando eu passar essa fase. Perda da criatividade, repetição de habilidades únicas, exclusões de outra, mudanças de amor com respostas emocionais explosivas ao confronto. Sai desse videogame, sai daqui, um xingamento. Está viciado. Ele vai precisar de tratamento, ou o seu pastor, ou o seu psicólogo, ou o seu psicoterapeuta. Você vai precisar de ajuda. Pastor, eu preciso encerrar. Vamos orar? Claro que vamos orar. Ora. Em pé, vamos ficar em pé, vamos orar em pé e com fé. Eu estou terminando um livro. Terminei um livro essa semana sobre intercessão. E vou terminar mais um livro que já está no finalzinho. Ainda agora, acho que no mês de maio eu termino ele. Chama-se Orações de Bênção e Intercessão de Guerra. Onde peguei todas as orações da Bíblia, todas elas, e coloquei num livro para que você possa aprender a orar pelo seu filho, pela sua família, pelo seu casamento. Eu quero botar uma dessas orações para a gente orar junto. Você quer orar comigo? Não sei se você vai enxergar. Quero ler Isaías 32:18. O meu povo habitará em morada de paz, em habitações seguras, em recesso de repouso. Você consegue ler isso aqui? Ou está difícil de ler? No fundo, consegue ler? Então olha para trás que você vai ler. Olha ali para trás. Fica melhor. Está vendo? Você quer vir aqui à frente? Quem quiser chegar mais à frente para enxergar? Vamos orar juntos? Quando você ora, ora com fé. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, aquele que pede, pensa com fé e nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante a andar do mar, é levado de um lado para o outro. Não pense o tal que receberá do Senhor coisa alguma. Ora com fé. Você pode botar a mão assim no seu ventre, abençoando seu filho, sua família. Você pode colocar a mão no seu coração. Meu filho não está aqui, querido. O mundo espiritual não tem nem distância. Eu digo, meu soldado vai, ele. Eu digo, vem, ele. Eu digo, faz, ele. Eu digo uma palavra, meu servo que está lá na China, ele é curado. Aprende a usar a palavra de Deus. Ora, quando você orar, ora com vontade. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Minha família obedece ao Senhor, e por isso recebe contínua bênção do céu. Deus se deleita na minha herança, e no fruto do meu ventre, pois o Senhor Jesus é a minha fortaleza. A minha descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e abençoará muitas famílias da terra. O meu Deus não me deixará solitário, e me dará uma família bendita, e terei alegria em meus filhos, pois serão obedientes em honra. Tudo irá bem com eles,
e terão longa vida de paz sobre a terra. O Senhor Jesus é o meu Salvador e o protetor de toda a minha família. De noite, em paz nos deitamos e dormimos, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Amo ao Senhor, estabeleci um pacto com meu Deus, que protege a minha aliança de amor com meu cônjuge, os meus filhos e os netos dos meus netos, até a minha 1000ª geração. O meu cônjuge será como a videira frutífera, os meus filhos como galhos de oliveira ao redor da mesa. O Senhor abençoou a minha família, e a unção de vida eterna que desce do trono de Deus está sobre as minhas gerações. Eu ando no temor do Senhor, e nunca faltará em minha descendência quem sirva a Deus no altar, lá em cima. Minha família andará nos caminhos de Deus, e os exércitos de anjos do Senhor receberão ordens para guardar o futuro de minha herança. Minha família é abençoada, porque teme ao Senhor, e os planos de Deus para nós nunca serão frustrados. A armadura de Deus e o sangue do Cordeiro protegem para sempre a minha descendência, e Satanás e seus demônios não podem nos tocar, nem ameaçar com nenhuma retaliação. Minha família tem uma aliança com Jesus, está cheia do Espírito Santo, está livre de todas as opressões e prisões. Minha família é bendita entre as nações, porque a Bíblia diz que ela é. Aleluia! Aleluia! Feche seus olhos. Pai querido, Tu és bendito, Pai, e o Teu nome recebe toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, todo poder e toda majestade pelos séculos. Agora usa aqui homens e mulheres, pais e mães, professores, pastores, missionários, profetas e profetisas, homens e mulheres de Deus, evangelistas. Pai, as crianças do nosso Brasil têm sido levadas para dentro de calabouços espirituais. Coloca uma unção de vida eterna sobre a cabeça do teu povo. Coloca uma unção de libertação nas mãos dos teus filhos e das tuas filhas. Eles vão sair daqui e imporão as mãos sobre seus próprios filhos, sobre sua descendência, sobre os filhos dos seus filhos, sobre seus professores. Pai, faz com que a Tua palavra, que é verdade, se manifeste em realidade dentro da obra de cada um dos pastores e pastoras aqui, homens e mulheres aqui. Enche as nossas mãos, Senhor Deus, com uma semente, com uma sementeira de fé. Enche a nossa vida com autoridade, poder e ousadia. Tira de nós todo o medo, Senhor Deus, e faz da Tua igreja um exército de valentes, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe seu ministério. Se quiser entrar em contato com a gente, vai pelo site pastorlobo.com, ou então cursos.pastorlobo.com, e aí a gente tenta conversar, tá bom? Ó, Deus abençoe você. Faz assim, tchau, Pastor Lobo. Boa viagem.